microfone. Pode ir. Então, estamos retomando, né? Infelizmente tivemos uma falha técnica, mas voltando para o nosso delicioso chá, voltando para a pergunta que eu tinha feito, né, Rosnei? A gente estava falando da batalha gigante de vocês. Sim. E aí, como foi para você vencer essa batalha, ser a primeira? Muito emocionante. Foi, eu posso te dizer que era voto a voto, né? As pessoas do lado de Guerrinha, as pessoas do lado de Rosineide. Então, era o voto a voto que a emoção chegava mais. Eu lembro quando foi na última sessão, que foi a da chatinha, faltou energia. Quando faltou energia, eu digo, meu Deus, foi que aconteceu. Né? Vieram as urnas de oratório, primeiro, né? Vieram as urnas de oratório, aí a gente passou na frente de Guerrinha, depois vieram as urnas de Vila Nova, a nossa diferença aumentou, e veio a urna da chatinha, né? Para fechar o somatório dos votos. E eu lembro que meu irmão Gilelson, antes de começar a contagem dos votos, que antigamente, para vocês terem ideia, quando eu fui candidata a vereadora, o juiz, não é? Ele via a intenção de voto através de um espelho. Ele colocava o espelho e via de quem era a intenção de voto. Como? Na época, meu pai me registrou como Ró e tinha Fá de Surubim. Então, as pessoas escreviam o Ró e puxava a perninha do O para cima. Aí o juiz, ele, com o espelho, ele dava para Fá. Para você ver como era a eleição no passado. Não somos velhos, né, Ana Martins? Mas, assim, foi esse surgimento. Então, na época, não era por cédula, não é? Onde existia o X nas votações, escrevia os números dos candidatos a vereadores, enfim. Cada voto era uma emoção, cada sessão que abria, a emoção era tremenda, sabe? O medo e a emoção, o medo e a emoção. E eu lembro que quando fechou a última urna da chatinha, que nós fomos vencedor, né? Nós ganhamos esse momento de Casinhas, o início da nossa cidade, onde eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira prefeita de Casinhas, com todas as letras, muito orgulho por ter sido a primeira prefeita de Casinhas e agradecer muito a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Então, nós saímos lá do ABB, né? Nós saímos encarreados e fomos para Casinhas. E quando chegávamos em Casinhas, a emoção do povo, daquele povo simples e humilde, né? A emoção é tão grande que a gente chega a se arrepia, do emotivo, né? do emocional. Então, foi uma emoção muito grande, foi muito lindo, foi muito bonito. As pessoas querendo me carregar no ombro, eu mais forte do que eu sou hoje, né? E eu com medo que as pessoas me derrubassem, Ana Martins. Não, vocês não podem comigo, não. Podem, a gente pode. Então, as pessoas me levando ali para o alto da cruz, lá para a vila, né? Para a vila, para o centro da cidade. Foi uma emoção muito grande, gente. Olha, vocês não imaginam a emoção que a gente tem num momento desse. É indescritível. A gente não tem como descrever, a gente não tem nem como falar esse momento tão grandioso que foi para mim. Para mim, como filha de Miguel Agostinho, porque eu tenho que fazer referência ao meu pai.
filha de Miguel Agostinho, que era o maior desejo da vida dele. E esse desejo foi alcançado. Então, tudo que eu fazia, todos os inícios, a história de Casinhas foi com muito amor. Mas foi muito amor verdadeiro. Não foi o amor de ser, eu amo aqui e amanhã eu esqueço. Não. Foi amor de verdade. Amor de dizer, eu estou aqui, Casinhas. A minha filha Rossana tinha 6 meses. Eu deixei a minha filha, ela só mamava. Eu deixei a minha filha na mão das pessoas por Casinhas. Tonho, o pai dela, dava chá de erva doce para você acalmar. Né? Então, para vocês verem o desejo que a gente tinha para fazer, sabe? O que nós tínhamos, o compromisso que a gente assumiu com Casinhas. O compromisso de crescer, o compromisso de Casinhas ser uma transformação em todos os sentidos. Lamartine sabe, e vocês também, os pais de vocês sabem. Casinhas tinha apenas 2 linhas telefônicas quando nós assumimos em 97. E a gente saía, a prefeitura que nós trabalhávamos era no sindicato. Eu lembro dessa parte. Né? Foi a nossa primeira casa, foi o sindicato. Agradeço muito a Israel Crispim por ter nos proporcionado, não a Rosineide, mas a Casinhas, né? Aquele momento ali que ele entregou a sede do sindicato para que a gente pudesse fazer a administração de Casinhas. E quando as ligações chegavam, eu saía da prefeitura e ia lá onde era o conselho tutelar. Acho que o conselho agora saiu de lá, mas onde funcionava o conselho tutelar. Eu me deslocava da prefeitura e ia atender. Eu consegui colocar um ramal para a prefeitura, mas na época era muito ruim, o barulho não permitia, então a gente saía de lá. E com isso, o que nós fizemos por Casinhas? Fomos buscar a comunicação para Casinhas. Nós fomos até TELP, antigamente não era Telemar, era TELP. A TELP estava fechando as portas, Ana Martina, acho que você lembra disso. A TELP estava fechando as portas. E eu fui conversar com o presidente da TELP na época. E ele demonstrou muito favorável para que a gente pudesse fazer isso. E nós fomos e conhecemos uma pessoa maravilhosa, que foi Lapenda. Ele gerenciava a Carpina. Primeiro terminal telefônico digital da região foi a de Casinhas. Nós conseguimos levar telefone para todas as casas da cidade das pessoas que queriam ter o seu telefone, não teve distinção com ninguém. Nós levamos a comunicação para Casinhas, levamos a comunicação para Oratório, o telefone nas casas, que era uma coisa fantástica. Né? Nós levamos telefone para a Gruta Funda, nós levamos Gruta Funda com orelhão lá da Paraíba. A gente bateu na porta da Telpa, na época, né, no Bar Redondo, né? Lá na divisa com Serra Verde, ali em seu Hinaldo do Fumo, nós colocamos um lá, porque as pessoas se comunicavam com seus entes queridos através de cartas, os correios eram muito atrasados, ninguém falava, ouvia a voz. E quando essas casas que tinham os pontos telefônicos, era fila, não era, Martina? Eram filas, a população sabe disso, que no domingo a população vinha da zona rural para tentar falar com seus filhos. E a gente vendo essa necessidade, a gente vendo que Casinhas precisava crescer mais, aí nós fomos buscar a comunicação. E com essa comunicação, Casinhas cresceu muito, colocamos vários orelhões. Eu lembro, interrompendo um pouquinho você, eu lembro que assim, era até engraçado, não a disputa,
mas a vontade de cada um querer levar para a sua comunidade, né? Porque a Câmara era o meio que maior solicitação desses desejos populares. Então, tanto os vereadores de Everaldo queria levar um para Mutado, Lau queria levar lá para Lagoa de Pedra, Vieira, mais orelhões para Oratório, entendeu? Antônio também junto. Quer dizer, lá não tinha distinção partidária nesse sentido, quando se pensou em se trazer benefícios para todo mundo. Todos participaram, Vavá, Maria, Inácio, João, todos queriam levar e tratavam disso através de requerimento, e todo mundo assinava, e ninguém contestava esse desejo que as pessoas dos sítios, das comunidades mais carentes queriam. Então, essa vontade da população, a força dos vereadores junto à Câmara, o engajamento do Executivo Rosineide indo atrás, fez com que a gente tivesse realmente tudo isso bem posto para o povo, né? É como a gente tem comentado, né? Era um amor e uma união em busca do mesmo objetivo: Casinhas crescer, Casinhas evoluir, né? Voltando um pouquinho para a parte eleitoral, Rosineide, fala um pouquinho para você, assim como o Lamartine também. Quem foram as pessoas que apoiaram vocês nessa caminhada na primeira eleição? Na primeira eleição, quem mais me apoiou foram aquelas pessoas mais carentes, né? Os mais carentes foram aquelas pessoas que, como eu disse, me deram mais força, porque quando meu pai faleceu em 96, eu ia desistir da campanha, eu não ia mais ser candidata. Mas as pessoas vieram me buscar para a luta, né? E quando eu vi que aquele desejo também era do meu pai, eu busquei avançar. E as pessoas de Gruta Funda, as pessoas de Vila Nova, de São Domingos, que eram assim, eram as pessoas que já vieram quando eu fui candidata a vereadora, não é? Então essas pessoas se uniram mais, lá no Catolé, em Oratório, Serra do Canto, Montado de Baixo, Areia de Chatinha, enfim, a todas as comunidades a gente tinha alguém para nos ajudar, direcionado àquela pessoa que atendia e chamava mais ainda a população, né? Então, assim, eu não posso dizer foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, foi o povo, né? Foi o povo quem chamou, o povo quem buscou, o povo quem me arrastou, na verdade, né? Então, assim, eu não posso dizer foi cicrano, foi beltrano, não. Foi a população, foi o coletivo. E esse coletivo, logicamente, tem aquelas pessoas que vivenciam mais o momento, né? Eu lembro que na primeira eleição em Oratório, nós pintávamos as camisas nas calçadas. Quando a gente chegava do comício, chega a me arrepio de tanto, tá vendo? É emocionante demais, a emoção era muito grande, gente. A gente chegava cansada do dia a dia, do comício, mas ia para as calçadas. Todo mundo engajado num só objetivo. A gente pintava as camisas, varava a madrugada. Eu lembro dessa parte, porque éramos de partidos opostos, mas a gente também passou por isso, né? De pintar as camisas lá, esse passo a passo. Como era gratificante. Eu pequenininha lá, vendo todo mundo pintando as camisas, e aquela emoção contagiava desde sempre, né? Mais do que o desejo, né, de participar pintando as camisas, que todo mundo não queria se omitir dessa responsabilidade de ajudar o seu partido, tanto de Rosineide quanto do nosso, também a vontade de vestir aquela camisa como se fosse a bandeira, sua própria bandeira. Entendeu? E era a bandeira, era a bandeira. Era a bandeira, era o desejo, era o amor. O amor, a dedicação, sabe? Vem resumindo bem desde o começo, né? Quando se trata de amor, de gratidão mesmo, das pessoas estarem ali com a mão na massa
e fazendo as coisas de fato acontecerem. Eu acho que que o único objetivo desde sempre era o único, era o... Mas tem que ser, Amanda, porque assim, quando a gente participou dessa campanha, que eu acho que não vai haver outra igual, da história de Casinhas, tudo era feito com amor. Então, não só o amor que a gente tinha de participar da campanha, de querer nosso candidato vitorioso, de querer participar e se engajar, mas do amor que a gente sentia ao saber que o nosso candidato poderia trazer melhorias para o nosso lugar. Então, assim, a gente via em cada um, tanto os eleitores de Rosineide quanto os nossos eleitores de Zé Guerra, os meus eleitores, que eles tinham uma esperança com a gente. Eles carregavam isso. Então isso aí, como você perguntou, quem lhe apoiava? Como dizer quem? Se a gente, eu particularmente, na época fui o vereador mais votado, né? E tive votos em todas as urnas, em todas as sessões. Então, eu não chegar e dizer fulano que quis, ciclano que quis, foi o povo que teve essa ansiedade de querer também me eleger, como elegeu Rosineide. Então, assim, a gente tinha uma responsabilidade muito grande por todos, por saber que todos estavam querendo participar, que todos estavam querendo que você representasse eles. Isso era o pensamento e a maior nossa preocupação, de querer saber que nós tínhamos que representar. Isso ficou evidenciado mais ainda quando a eleição foi definida. Então, Rosineide, eu acho que Deus faz tudo bem feito. Deus faz tudo bem E feito. a credibilidade que lhe deram na época por ser tão jovem, né? Porque na época então eu assumi uma carga de responsabilidade muito grande, porque assim, eu tinha para comigo todos aqueles eleitores que acreditavam na candidatura vitoriosa de José Guerra de Farias, que eu tinha a responsabilidade de assumir para mim, para dizer assim, não, aqui nós temos isso, e essa questão da vitória na própria Câmara para presidente foi uma vitória pessoal do próprio José Guerra e do próprio eleitor de José Guerra, que desejava isso. Não foram só os 5 candidatos que votaram em mim, eu e mais 4, João, Everaldo, Lau e Vieira. Nós cinco representávamos o desejo de todos aqueles que queriam também José Guerra comandando os destinos da população. Então a gente ficou, como eu disse, Deus fez bem feito por isso, que Ele não deixou nenhum dos lados sem um representante, sem uma pessoa que pudesse defender os anseios de cada um, né, Rosineide? Então isso foi... Ser uma voz ativa, né? Rosineide, escolheu o vice-prefeito. A escolha do vice-prefeito. Como foi para você ser... Olha só, inicialmente, nós nascemos junto aos Farias, né? Também, tá certo? Então, houve várias conversas. Inclusive, como eu disse a você, eu passei um dia e uma noite sem dar de mamar a minha filha por Casinhas. Isso é o primeiro momento, aqui na Fazenda dos Farias, onde nós conversávamos, eu, Zé Augusto, Arlindo, Pio, nós falávamos Roberto Gentil, né? Então não se decidiu quem seria, ora era Rosineide a candidata, ora era Roberto Gentil o candidato. E eu, com a minha vontade, e por ser filha de Casinhas, e por ser Rosineide, filha de Miguel Agostinho, de Oratório, de ter o vínculo com o município, né? Então eu disse, olha, eu sou a candidata. E o povo clamou para que eu fosse. Então, essa decisão foi feita lá na casa de Anunciação Veiga, sentadinha lá embaixo, naquela mesa enorme que tinha lá, né? Nós sentamos lá e foi decidida a questão do vice por ser Roberto Gentil, filho de Dr. Gentil, primeiro médico, um médico da história de Casinhas, o médico que socorreu tanta gente, o médico que deu tanta assistência a tantas mulheres para parir, enfim. Esse foi o nascimento da chapa Rosineide e Roberto Gentil, né? E a partir daí nós fomos em frente. Como foi para vocês administrar uma cidade recém-nascida?
Para mim foi de suma importância, assim, por saber da responsabilidade que eu tinha de fazer as primeiras leis do nosso município, né, o regimento interno da Câmara, votar o primeiro orçamento, né, que não tinha orçamento e nada existia. Nada existia. Então, assim, era de grande responsabilidade e essa responsabilidade sempre nos trazia a lembrança de que tínhamos que fazer o melhor para a população. Não podíamos deixar ninguém desamparado, porque ninguém estava ainda assistindo, né, Rosnei? Ninguém estava dentro do orçamento, não tinha nada, a gente foi, Rosnei mandou a proposta, a gente discutiu na Câmara, passou lá acho que mais de um mês ainda discutindo a proposta do orçamento, porque só podia ser enviada depois da posse, né? Então se discutiu o orçamento, a gente lá brigando cada um pelos anseios que desejavam para cada um da população. Então, assim, foi de suma importância nesse sentido de que a responsabilidade era muito grande. Então a gente tinha que legislar, que era o meu papel, como dela, chefe executivo, de executar tudo que lá estava dentro do orçamento. Eu também tinha a responsabilidade, junto com os meus vereadores, todos os 8, para que a gente pudesse fazer o melhor possível voltado para o povo. Então foi de muita importância. E para mim, particularmente, por ter sido o primeiro presidente, que ficou na história também, que a gente não tinha uma casa legislativa, a gente teve que alugar a casa de Alfeu, entendeu? Então, assim, para a gente foi um pouco penoso no começo, mas essa dificuldade era tratada como uma fonte de força para que nós pudéssemos vencer todos os obstáculos em prol do povo. Era uma criança, né, Martins, sendo ninada. Eu acabei de pensar, né? Isso, Rosneide. Quando Mirelle disse recém-nascida, aí na minha cabeça ficou, então, recém-nascida, começou a engatear para começar a andar. Aí tem que ter todos os cuidados necessários. Então, tocando aqui um pouquinho agora para cá, Martina, a questão de como iniciamos, né, propriamente dita, Lamartine como presidente e os demais pares dele, foi assim, nós iniciamos Casinhas sem infraestrutura nenhuma, sem lei nenhuma. A lei existente era a do Dr. Arraes, que emancipou, né? E os demais éramos regidos por Surubim ainda, até nós criarmos o nosso corpo e dali começar a se encaminhar. Então nós nos regemos muito ainda por Surubim. Os nossos funcionários, por exemplo, eles poderiam optar em ficar em Surubim ou ficar em Casinhas, onde nós tivemos uma complicação em relação a isso, porque a lei era clara e o funcionário poderia optar. Porém, tivemos na época um desacerto, não é desacerto, mas nós não batemos muito bem, Zé Arruda como prefeito, Rosneide como prefeita lá, tivemos umas divergências nessa situação. Porém, foi resolucionado, né? O funcionário que optou por Casinhas ficou em Casinhas, o funcionário que queria optar por Surubim, alguns conseguiram ficar em Surubim, outros não, e nós recebemos todos aqueles com o intuito de fazer o nosso município começar a trilhar seu rumo, sua vida, né? Porque quando nós iniciamos, nós não tínhamos nada em termos de leis, nem em termos de condições financeiras para prosseguirmos. Primeiro FPM foi no dia 10, então nós iniciamos Casinhas zerada de tudo, né? Não era, Martim? Com essa vantagem também, né? Para salientar que sem dívidas. Sem dívidas alguma. E dívidas, assim, com os funcionários que vieram para Surubim, optaram por Surubim, que depois retornaram a Casinhas e que Casinhas teve que arcar com as despesas deles depois do período que eles ficaram aqui em Surubim. Casinhas não chegou, não tinha dívidas, porém teve esse contratempo que deixou uma situação um pouco delicada para que a gente pudesse
tivesse condições de dar encaminhamento com essas pessoas, né? Não houve, porque Casinhas não existia como município, mas quando a gente tomou corpo, as coisas já foram ficando de forma diferente, porque muitos funcionários voltaram para Casinhas. Então a responsabilidade passou para Casinhas. Então nós fizemos que não era nosso, mas que nós tivemos que arcar com ele, né? Então, assim, foi uma situação bem... A maioria dos nossos professores, grande parte dos nossos professores não tinham magistério. No passado, eles eram colocados, nós sabemos disso, né? Então, muitos deles não tinham magistério, mas nós queríamos o quê? A qualidade de ensino para o nosso povo. Aí foi o que nós fizemos. Fizemos uma batalha muito grande. Nós capacitamos essas pessoas, demos condições para que eles fizessem a sua formação, para que eles colocassem o magistério na sua vida, para que eles pudessem levar para as nossas crianças, né? Porque se a gente estava nascendo, tínhamos que nascer de forma certa, né? De forma que a gente trouxesse qualidade de vida para a população. A educação é um pilar primordial, não é verdade? Então, assim, nós iniciamos dando sustentação à Casinha dessa forma. Como também na Martini, nós, quando fizemos as leis municipais, né, nós, como eu digo, porque quem legisla, o legislativo é quem faz as leis, né? Nós apenas encaminhamos e eles nos dão retorno para que a gente sancione ou não aquele feito. E assim foi nascendo a história do município, assim foi nascendo Casinhas, na educação, na saúde. Nós construímos os postos de saúde lá na comunidade de Gruta, aliás, eu só falo em Gruta Funda, mas depois eu chego lá. Na comunidade aqui, o Junco não queria ser de Casinhas. Por quê? Porque era próximo a Surubim, né? A comunidade do Junco não foi o desejo da comunidade do Junco pertencer a Casinhas, porque eles achavam que iam ser desprezados de uma vez que eram mais vizinhos a Surubim. E o que nós fizemos? Nós colocamos água encanada no Junco. Foi uma batalha com o doutor Arraes. Gente, aquele homem foi um pai para Casinhas. Ele dava um pigarro e fazia: prefeita, vá-se embora, está feita o seu pedido. Então, cada vez que eu subia aquelas escadas, que eu descia com algo para Casinhas, era muito emocionante, né? E quem construiu a tubulação para o Junco foi a própria população. Vocês vejam, a própria população, não foi a prefeitura. A prefeitura comprou os canos, o doutor Arraes autorizou a água sair da barragem e a população cavou. A população, eu ia todos os dias no Junco ver aquilo, aquele crescimento, aquele desejo do povo de fazer aquilo acontecer. Aí nós fizemos o posto de saúde no Junco, para mostrar ao povo do Junco que eles eram casinhenses, que eles pertenciam a Casinhas, que Surubim foi o passado, mas agora Casinhas está ali para o que der e viesse. Como foi o início do nosso entrosamento com o Junco e com os demais municípios, né, as demais comunidades. Fizemos o posto de saúde lá de Vila Nova. O posto de Vila Nova era dentro da escola de Vila Nova, lá de São Miguel, dentro de um quartinho. E nós fomos e fizemos aquela mega estrutura que até hoje serve de espelho para os demais municípios. A gente não pensou só no momento, a gente pensou no amanhã, né? E quando a gente pensa no amanhã, a coisa caminha mais. O alicerce fica mais rochoso. É como o Mirelle disse, né? Mirelle começou falando disso, que eu preciso construir na rocha, né? Preciso solidar para que as coisas fluam como o nosso desejo. A gente tem falado muito de evolução, de crescimento, sabemos o quanto Casinhas evoluiu,
somos provas concretas disso. né? E aí a gente quer saber de você, como foi para você contribuir para toda essa evolução. Porque não tem, como eu disse no começo, não tem como falar de casinhas antes sem falar de Rosineide. É a primeira prefeita, foi ela que trouxe, que conquistou, que evoluiu, junto com o povo casinhense, né? Os batateiros raiz de fato. Então, Rosineide, como foi contribuir para toda essa evolução? Olha, essa contribuição vem, como eu volto a dizer, das minhas origens, né? Das minhas origens, do meu desejo de ver casinhas cada vez melhor. E essa minha origem, eu tenho que dizer mais uma vez, foi meu pai, Miguel Agostinho. Ele quem me ensinou, tá? Ele quem me ensinou a buscar, ele quem me ensinou a trazer. E eu fui, eu batia tanto nas portas e levava não, mas eu tinha a cara muito cínica. Na outra semana eu estava lá batendo de novo, né? Então, cada passo que eu dava, que eu levava não, eu ia buscar de novo. Isso me dava motivos maiores para abraçar, para buscar ainda mais, né? E a necessidade do nosso povo. E o meu eu, Rosineide Barbosa, tenho muito orgulho de ter feito o que eu fiz por Casinhas. Poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito. Fiz muito, mas poderia ter feito mais. E nesse caminhar, nessa trajetória, Casinhas precisa crescer, precisa caminhar, precisa avançar. Vocês sabem, você fez uma pergunta, mas eu tenho que voltar a alguma coisa. Eu sempre tive o desejo de asfaltar a cidade de Casinhas, desde a minha outra gestão. Sempre foi o meu desejo. E quando eu recebi o primeiro FEM, o FEM 1, quando Eduardo Campos deu a todos os municípios, eu digo, esse dinheiro vai ser para asfaltar a cidade de Casinhas. Por quê? Porque a gente quer receber os nossos, as pessoas que vão nos visitar bem, né? As festas, nós mulheres que gostamos de andar de sandália alta, aí no calçamento, Lamartine, aí pra gente sair, quando a gente chegava em casa, Lamartine, ia vocês, internautas, ia vocês aí, a gente chegava com a sandália, a gente toda rasgada, poxa. A gente não vai acontecer isso, vamos fazer a forma do nosso município ser mais aconchegante, para que a gente receba os nossos visitantes, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor à nossa população. E dentre outras coisas, tantas outras que a gente fez, aquelas casas lá da população, do bairro São Miguel, eu batizei aquele bairro como o bairro São Miguel. A gente não pode botar vila mais, a gente tem que botar bairros em Casinhas. A gente tem que evoluir, né? Quando eu fiz a prefeitura lá em cima, aí disseram, Rosineide, que é uma doida. Foram esses termos que disseram comigo. Como é que aquela mulher vai fazer uma prefeitura? É para ela lá em cima, é? Gente, eu vi o amanhã. E quando foi o meu amanhã? Hoje as casas lá naquela ladeira. Não tem mais nem lugar para se fazer casa ali mais. Quando eu puxei para fazer as casas lá da SEAB, ali em Sandoval, por que eu me imaginei aquilo? Para puxar a cidade. Casinhas precisa crescer e ter um lugar plano, né? Quando eu botei o posto de saúde ali, foi justamente por isso. Aí algumas pessoas disseram a mesma coisa. Para que fizeram aquele posto de saúde ali? Gente, Casinhas, se fizesse no centro da cidade, qual era? O que era que ia puxar mais? Qual era o crescimento maior para Casinhas? O que eu pensei? O motoqueiro ganha, o toyoteiro ganha, quem vai vender um bombonzinho ali ganha, quem vai tomar uma água ganha. Enfim, esse foi o meu propósito, de puxar, de crescer o nosso município, né? E eu tenho certeza que ele vai crescer, ele vai avançar mais, ele vai avançar mais. E é esse o meu desejo, tá? É o meu desejo, é de Casinhas, ver Casinhas grande.
A nossa feira, que foi um conjunto com as pessoas, né? A feira Guerrinha, no passado, tinha implantado a feira, não fluiu. A gente passou esses anos todinhos sem feira em Casinhas. E a gente vendo que Casinhas precisava avançar economicamente. Precisava gerar empregos. Indo para essa parte econômica, né? A gente vem falando muito sobre isso na questão de valorizar o comércio local. Correto. As pessoas de Casinhas precisam valorizar mais, comprar dentro de Casinhas, valorizar o que é nosso. E só será valorizado a partir do momento que cada um pegar o que ganha, botar lá dentro, tá? Porque trazendo para Surubim ou para outro município qualquer, o nosso município jamais crescerá da forma que a gente deseja que ele cresça. Por quê? Porque tudo que se ganha dentro de Casinhas vem para o município vizinho. Então, como a economia vai gerar? Como a economia vai crescer? Como é que vai ter geração de emprego? O aposentado, ele pode receber em Casinhas. Nós fizemos no passado o posto bancário, quando nós inauguramos os Correios, ali foi um trabalho árduo também para trazer aquele empreendimento para ali, aquela obra grande para Casinhas. Nós fomos a Caruaru, conversamos com o presidente e ele agraciou-se da gente, né? Eu acho que o Casinhas tem esse lado de conquistar as pessoas, né? Eu acho que isso aí tá na raiz mesmo, dessa conquista, todo mundo muito bem visto, muito bem quisto. Então eu acho que isso aí tá de fato na nossa raiz. Com certeza. Levando para esse ponto da valorização comercial, que foi dito aí para o Rosinei, né? A gente tem que lembrar que o maior consumidor interno do nosso município é a nossa própria prefeitura. Então, assim, questão de merenda escolar, questão dos postos de saúde. Então, assim, nunca, eu digo nunca porque não existiu. Se pensou em mostrar o comércio local e também aquelas pessoas dos sítios a produzirem em prol do maior consumidor que é a prefeitura. Então, a merenda escolar era para toda a vida ter sido comprada dentro do nosso próprio município. Desde a galinha para a merenda, para a carne, o leite. Então, isso hoje, quando se fala em valorização do comércio, não é só a questão da nossa população comprar, porque a nossa população tem um dinheiro limitado e a gente sabe que às vezes busca uma melhor opção de preço. Agora, a prefeitura em si tem que dar o primeiro exemplo. Daí a parte da responsabilidade comercial dela, até porque quando a própria prefeitura compra um comércio local, vai gerar mais impostos em torno de volta da prefeitura. Então isso foi uma preocupação minha desde o começo, que nunca consegui concretizar porque não era o gestor. Eu queria que a merenda escolar, a manutenção dos postos de saúde, tudo aquilo que envolvesse o consumo interno da prefeitura pudesse ser buscado dentro do nosso próprio município. Aquele cara que tinha uma vaquinha lá na Gruta Funda, mas tem uma escola lá que o aluno precisa de merenda, que pode vender o leite, o ovo, a galinha. Então isso aí são coisas que a gente sonha até hoje. Isso é uma realidade que a gente precisa cobrar mais da população e a população cobrar mais dos gestores para que isso seja concretizado. Porque se não houver essa troca com a população e a prefeitura, o comércio, esse viés não vai fluir. o comércio não vai conseguir, entendeu? Fazer com que se desenvolva sozinho. A prefeitura é o maior consumidor no nosso município hoje. Então, por que a própria prefeitura não busca se manter de tudo aquilo que a população casinhense pode oferecer e, mais do que isso, gerar renda? Porque a partir do momento que a população também vai vender para a prefeitura as hortaliças da Gruta Funda, o leite dentro do montado, do oratório, para dentro da própria prefeitura, para distribuir na cidade como um todo e nos municípios, então vai gerar uma renda para as próprias pessoas de Casinhas. Isso é importante salientar. A gente está buscando um resgate do passado, mas as ações devem ser lembradas sempre
para que a população seja sempre beneficiada. Assim como também é preciso que os comerciantes e que as pessoas de casinhas façam com que tenha esse viés para que ofereça condições de serem comprados lá, né? Não é só uma questão de prefeitura em si. As pessoas de casinhas também têm que abrir mais a mente, por exemplo, em emitir um cupom fiscal. Né? A gente sabe que isso é de suma importância. Então, é preciso ter esse amadurecimento com viés, né? Então, assim, o que você falou, Martins, foi de extrema importância. A gente torce muito por isso, né, Miranda? Eu digo isso em função porque o próprio dinheiro da merenda escolar hoje, ele tem a Roseli sabe disso, ele tem um viés que é para ser gasto dentro da produção rural, isso, entendeu? Sim, então, sim. E a gente não vê. Não sei como é que eles conseguem fazer isso, hoje não é mais perfeito, né? Mas eu digo assim, nessa situação é para ser gasto dentro da produção rural das comunidades para que seja gerado. Existe a agricultura familiar. E a agricultura familiar, nós, quando prefeita, nós comprávamos aos agricultores. Não é o momento, mas assim, para esclarecer melhor sobre a agricultura familiar, permanece nessa mesma situação. Mesmo caminho. É a mesma linha. A situação da agricultura familiar é sim, de fato, comprada dentro do nosso município. E em relação a Martins, tanto eu como você, como já mais sabe, essa questão de compras, nós temos que respeitar a questão da lei para fazer aquela questão a parte burocrática. A parte burocrática, né? Nós temos que fazer esqueci agora o nome, mas daqui a pouco chega. Temos que trabalhar em busca de fazer com que o comércio de casinhas tenha suas documentações em dia e vá participar das licitações, porque a gente não pode passar por cima de uma lei existente, porque senão depois a gente é puxada para trás, né? Então, todo comerciante de casinhas deve, sim, fazer as suas documentações, criar as suas empresas e participar. E, a partir daí, sim, fazer com que o município compre direcionado ao município a partir do momento que eles entrarem nas licitações. Você esclareceu bem, Rosineide, a parte que eu tentei falar do viés. É exatamente isso aí que eu queria passar para todo mundo. Era essa parte que você esclareceu bem, né? E Casinhas tem muitas pessoas capacitadas para muitas coisas. Dentro da educação, né, que é o meu caminho, Amanda, dentro da... Então, Casinhas tem muitas pessoas capacitadas para muita coisa. Inclusive, quando gestora, eu sempre batalhei para o crescimento educacional do município. Eu sempre dei oportunidades aos jovens que queriam ir para a universidade. Eu sempre coloquei o local que mais gostava, na época, no passado, de ir para a universidade, era aquela área de Vila Nova, Bengalas, aquele pessoal dali sempre gostou muito e ia para Campina Grande, que era mais próximo. E a gente sempre disponibilizou condições para que esses jovens chegassem à universidade. Nós sempre disponibilizamos cursos de pré-vestibular para aqueles que queriam vencer, né? Enfim, eu sei que Casinhas tem muita gente boa. É muita gente, não é pouca não. É muita gente boa que é capaz de abraçar a causa e dizer: eu estou aqui para o que der e vier e quero fazer o meu município na saúde, na educação, na assistência. Nós temos pessoas capacitadas. Né? Nós temos pessoas capacitadas para isso, para que a gente possa realmente valorizar a questão do casinhense, do batateiro, como vocês estão aí, com esse propósito, né? De fazer com que essa situação do profissional seja valorizada no nosso município. Porque o comércio
também se ajude para que a gente possa tomar essa visão. Né? Para vocês verem, quando eu vou voltar um pouquinho à feira, nós fizemos a reunião com todas as pessoas que queriam participar da feira. Nós fizemos nessa reunião, nós colocamos as pessoas para fazerem o dia, a hora, o lugar. Tudo isso foi aberto para o público. E o que eu mais queria era ver aquela feira crescer. Eu fazia questão de na sexta-feira eu estar lá. Na primeira feira lá, Martim, eu cruzei com os Toyotas. Eu digo, meu Deus, não vai dar certo. Aí meu coração ficou desse tamanho. Não vai dar certo. O povo ainda vai vir para Surubim. Na segunda semana, eu só encontrei 2 Toyotas com 5 pessoas cada um. Por quê? Porque o povo foi para a feira. O povo avançou. E eu fui ao sindicato, pedi a Israel, para Israel fazer as reuniões na sexta-feira, porque o povo ia para a reunião do sindicato e ia comprar na feira. Quem deixasse R$20 na feira, já deixava muito. Né? Eu pedia aos funcionários que fossem comprar na feira. Enfim, por quê? Porque ali era geração de renda e de empregos para casinhas. Aquilo é o comércio que vai puxar. Porque o político, o gestor, ele ajuda, mas ele não faz tudo. Não. Né? Ele ajuda, ele abre o espaço. Agora também cabe à população abraçar a causa, como foi na nossa primeira eleição, né, Lamartine? Como foi o amor. O amor. Precisa voltar o amor, o desejo. Lamartine, voltando agora para esse primeiro momento, né? Como foi para você ser o vereador mais votado e presidente da Câmara? Primeiro presidente da Câmara Municipal de Casinhas, você. Para mim foi primeiro uma honra, né? Porque assim, a gente batalhava para que fosse mais votado, mas assim, a gente não esperava, mesmo sendo filho de Zé Guerra, sobrinho de Zé Guerra, filho de Salomão, as pessoas admiravam todos eles, mas eu tinha a minha responsabilidade de ser representativo para o povo. Eu não podia... Ainda mais pelo nome, pelo né? nome. Carregar o nome... A minha responsabilidade era muito grande. E graças a Deus eu consegui, acho que consegui, quem pode dizer isso é o povo, até porque eu tenho ainda muitos amigos e todos saudosos da minha companhia, de tudo aquilo que a gente viveu junto. Então eu vivo com muita alegria naquele momento, porque era uma responsabilidade muito grande de gerir uma Câmara, né, de ser o primeiro presidente, de fazer as leis e ao mesmo tempo carregar as pessoas, mostrar que eles não estavam só, porque Lamartine também podia representá-los, podia estar fazendo um bom papel. Então, para mim era de suma importância que as pessoas vissem isso e admirassem isso, tivessem orgulho principalmente de mim como gestor, para que pudesse dizer assim, não, meu voto foi bem dado. Valeu. Meu voto valeu, né, Rosnei? Isso aí, acho que é o sentimento de todo o político. Com certeza. Né? Naquela época não era diferente de Rosnei, eu tinha vontade de mostrar que as pessoas me admirassem, não por me admirar, mas por saber que tiveram orgulho de ter acertado no voto, que essas coisas hoje são difíceis, né? Popularmente falando, Martini, ser filho de Casinhas dá orgulho à sua mãe Casinhas. Isso. Mais ou menos essa linha. Isso aí, me orgulho muito disso. Eu tenho o slogan Lamartine de vocês. O nosso slogan, quando vereadora, minha mãe tem criou. E ela fez assim: se mereço o seu voto, tenha certeza que irei honrá-lo. Esse foi o slogan quando fui candidata a vereadora. Então, todos nós políticos temos o desejo, né, de obter o seu voto e honrá-lo. Né? Porque se a gente não fizer o que você imaginou para o coletivo, não para a individualidade, né? Porque se a gente for para a individualidade, fica muito complexo. Até porque quando você, ao meu ver, quando você entra nesse meio político para administrar uma cidade, você não vai ser mais individual.
Você vai pensar no bem comum, no coletivo como um todo, né? Com certeza, com certeza. Você deixa de ser o eu para ser o nós, não é? E esse eu você tem que esquecer. É o conjunto. E por incrível que pareça, muitas pessoas ainda confundem essa situação, né? Pensa no seu próprio bem, no que você pode ter, qual cargo você vai poder ocupar, e não pensa, eu vou pensar no comum, na educação, naquelas crianças como um todo, na qualidade do ensino para todo mundo, né? Isso aqui, acho que hoje também é uma prova disso, né, Rosineide? Com certeza. A gente, quando aceitou o convite, tanto eu como a Rosineide, a gente tinha esse sentimento da responsabilidade, mesmo sem ser político, hoje, né? Nós não estamos políticos. Não estamos no momento. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, exatamente sobre isso. Casinha sempre se fala que sempre existiu 2 grupos políticos, só. Né? A gente escutou muito falar nisso. Muito. Só são 2, a Rosineide, Guerrinha, depois foi Rosineide João Camelo. E, na verdade, isso, ao meu ver, não existe. Porque Rosineide é prova concreta disso, como as eleições de Casinhas foram bem disputadas desde o começo. Porque, como a gente disse, a primeira foi uma batalha de gigante, não é verdade? Com certeza. Na última eleição, Casinhas foram 5 candidatos, né? Então, assim, eu não vejo Casinhas uma cidade que tem um só partido. E que a população não tem a opção de escolher. Né? Exatamente. Sempre se teve a opção de escolha. Estamos aqui com adversários, né? Não tem adversários, porém com um só objetivo, que era seguir Casinhas como evolução, como gritar o nome Casinhas para os 4 cantos do mundo, porque é um orgulho para mim chegar em Recife, qualquer outro lugar, e dizer eu sou das Casinhas, como dizem, né? E que a parte adversário ficou, né? A gente tem que lembrar isso, que a parte adversário ficou enquanto política, e que hoje estamos aqui como pessoas, tratando de assuntos importantes para que sejam relembrados aí eternamente pelos casinhenses. Só uma deixazinha de vocês. Casinhas, o nome Casinhas foi parar na Suíça, em Zurique, em 2015, como uma das melhores administrações femininas do Nordeste. Isso nos orgulha muito. Em Zurique, na Suíça. Nós recebemos o título dos 10 melhores municípios do Brasil. Nós fomos agraciados também pela Folha de São Paulo em 2003. E tantas outras coisas que Casinhas é reconhecida mundialmente. Walter Borges fala muito sobre isso, né? De tantos nomes que vieram para Casinhas pela primeira vez, que nunca foi para outro lugar. Walter Borges, no último chá, ele falou bem sobre isso. Inclusive, meio informal, vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu levei um queijo de Casinhas para Recife para dar de presente. E chegou lá, a pessoa disse, eu estava em Portugal com um grande amigo meu e comendo um queijo diferenciado, cheio daqueles nomes chiques. E ele disse assim, mas o queijo da minha cidade é o melhor. O queijo de onde eu vim é o melhor queijo. Aí quando eu dei o queijo a ela, ele disse, primeiro eu vou lhe contar essa história, depois você vai me dizer. Só não me diga que esse queijo é de Oratório. Aí eu disse, de fato é de Oratório. Foi o meu cunhado que fez o queijo e ele veio de Oratório. Agora como é que você sabe de Oratório? Não, eu tenho um grande amigo meu que tem família lá em Casinhas, lá em Oratório, e contou. Então assim, a gente sentou e foi conversar e foi muito tempo de conversa. Do orgulho de falar de Casinhas, né? Poxa, com o queijo foi bem falado. Então, assim, quando a gente vai para o queijo, a gente tem um grande orgulho, né? De falar sobre o queijo de manteiga de Zé de Baixo. Com certeza. Foi um dos melhores, eu ainda procuro um que seja a igualar o dele, a gente não encontra ainda. E é isso, Amanda, é isso, Mirella, é isso, Rosineide, que faz com que essa divisão política que as pessoas às vezes tanto expandem, tanto falam de 2 lados políticos, seja um posto de água
abaixo, porque aí o peixe Zé de baixo come quem é do lado de Rosemary, quem é da Exatamente. Silvinha, entendeu? É isso que é o mais importante e é isso que as pessoas precisam entender. A política é sadia, tem que ser disputada, tem que brigar no sentido de dizer, defender seus ideais. Eu acho que isso é o mais importante, porque ninguém é obrigado a pensar igual a todo mundo. Eu acho que as divergências têm que existir, mas sempre pelo bem comum. Sempre por aquilo que trouxer mais satisfação, mais desejo, mais alegria a nosso povo, independente de que lado você esteja. Se nós conseguimos fazer com que os dois lados levantem a bandeira de Casinhas e gritem por ela, é mais importante do que a briga que existe entre os dois. Exatamente. E para falar em batateiro, eu tenho a minha sobrinha, Priscila, ela é cardiologista. E o irmão de Newton Mota foi chefe dela lá no Procap. E ele só chama com ela batateira. É tão tal que um dia agora aí próximo, eu mandei fazer um doce de batata para mandar para ele. Aí minha sobrinha disse, diga de onde veio esse doce. Aí eu já sei, da terra da batata. Não tem como não falar. Apesar de hoje não temos que comprar muito batata para mas assim, é o que veio do passado, entendeu? E é saudável, de saber que as pessoas lembram com saudade do doce, mesmo que não tem mais batata hoje lá. É como tem o grupo que eu digo, o grupão, né, dos batateiros, que tá um lá em São Paulo, um no Rio, outro em Recife, cada um no seu mundo. E aquele orgulho do batateiro, porque quando a gente começou o projeto, Rosemary, o que a gente recebeu de pessoas, minha gente, vocês me fizeram voltar num tempo, muito tempo atrás, né? Então, assim, pra gente tá sendo muito gratificante sentar com pessoas tão honradas como vocês, que fizeram história de Casinhas, que fizeram a nossa tão querida Casinhas evoluir tanto. De Casinhas e que tem a raiz de batateiro, né? Mas isso é mais importante. Eu me orgulho disso muito, no sentido de que vocês sabem que eu já não moro mais em Casinhas, eu moro na Sicília e também sinto essa mesma paixão pelo lugar nas pessoas de lá. E eu me identifiquei muito com a Sicília por esse mesmo motivo, de saber que as pessoas de lá também têm essa paixão, têm esse orgulho, têm essa vontade de fazer com que o seu lugar cresça. Então, eu digo sempre assim, eu sou filho de Casinhas, mas adotado pela Sicília e tenho responsabilidade nas duas. Não posso esquecer nunca meu lugar e não posso deixar nunca a Sicília na mão. Então, é por isso que às vezes, eu me identifico por esse sentido, de saber que todos são apaixonados pelo lugar. Com certeza. Quem não ama o seu lugar? Né? Quem não ama? Quem não quer ver ele crescer? Quem não quer ver ele avançar? Quem não quer ver as nossas raízes realmente, a gente olhar assim para trás e dizer, eu contribuí. Qual filho quer ver a mãe? Qual filho não quer ver a mãe bem e orgulhosa? Com certeza, não é verdade? com certeza. E ainda, né, em um momento festivo, Casinhas comemorou suas bodas de prata. Eu gostaria que nesse momento, em forma de relembrar, em forma também de mostrar às pessoas o amor que existe em vocês, que vocês prestem suas homenagens a Casinhas pelas bodas de prata. Nossa. Eu sou um cavalheiro. Está muito descontraído. Então, assim, veja só. Essas bodas de prata foram muito trabalhosas. Né? Deram muito trabalho. Desde o nascimento até chegar onde ela está hoje. E o que eu desejo para Casinhas? Hoje eu estou em cargo algum político, mas tenho um amor muito grande por Casinhas, muito grande. O meu desejo, a minha vontade é de ver aquele município crescer. Um desenvolvimento em todas as áreas. Tá? Que a população de Casinhas ela saiba valorizar aquilo que é dela, né? De forma que o funcionário, de forma que aquele que quer ir para um caminho, buscar
uma área de saúde, buscar uma área de professor, buscar uma matemática, buscar uma engenharia, sejam valorizados em casinhas. Ele sendo valorizado, ele vai mostrar o amor que ele tem. Né? Então, quando ele demonstra o amor que ele tem, porque é como a nossa casa. Quem não quer ver a sua casa arrumada? Quem não quer ver a sua casa bonita? Quem não quer ver a sua casa cada dia melhor? Buscar um atrativo mais agradável? Todos nós queremos. Então, Casinhas é a nossa casa. Casinhas precisa que todos nós tenhamos um único pensamento. 25 anos, ele começou na fase, está na juventude. Sim. Né? Está na juventude. E os jovens precisam ser muito bem trabalhados. Porque se a gente não trabalhar o jovem, ele vai para caminhos distintos. E esses caminhos a gente não sabe como se procederá. Né? Então, eu, Rosineide, quero muito ver um município que eu vi nascer, um município que eu ajudei a criar, um município que eu me dediquei a parte da minha vida crescer. É a única coisa que eu quero ver em Casinhas, é o desenvolvimento, o crescimento, o amor. Deixar de sair de coisas ruins para ir para as coisas boas. Né? Para as coisas boas crescerem, se multiplicarem. Para aquele jovem que está lá na zona rural de Casinhas e diga, eu sou casinhense. Não tenha vergonha de chegar e dizer, eu sou em Casinhas. Então é isso que a gente tem que procurar fazer. Como lá Martim disse, ele está em Cecília, né? Ele está em Santa Cecília. Eu estou aqui em Surubim, mas meu pedaço de chão está lá. Meu pedaço de chão está lá. Eu estou aqui bem pertinho. E o meu oratório está lá, minha casa, que é o meu xodó, que eu quero dar uma arrumadinha nela e ver aquela participar mais ativamente da vida de Casinhas. Eu participo, não ativamente como deveria hoje, mas quero voltar a participar ativamente do meu município e ver, independente de qualquer coisa. Eu quero buscar, eu quero ver Casinhas crescendo e eu vou ver. Porque não foi à toa que eu me dediquei vários anos da minha vida por aquele município. Não foi à toa. E vocês, jovens que estão aí, que estão levando a história de Casinhas, né, as origens verdadeiras de Casinhas, que os pequenininhos vão tomando gosto. A gente passa, né? Nós passamos, vocês irão passar, todos passam. Mas, como eu te disse, quem é o meu eu? Meu pai. Com quem eu aprendi? Com meu pai. Né? Se a gente tem o alicerce bom, esse prédio não cai. A sua casa não cai. Agora o alicerce precisa estar sadio. Né? Para ele frutificar e dar bons frutos e as sementes começarem a brotar. E também nessa linha, que acho que isso é de suma importância, essa situação da gente ter essa base. Nesses 25 anos, a população mudou muito, né, Rosineide? Cresceu bastante, mas assim, a minha vontade é que as pessoas que hoje permanecem em Casinhas, e esses que estão fora também como eu, não deixemos de ter a mesma paixão pelo nosso lugar. Porque a partir do momento que essa paixão é renovada, o desejo de que ela se transforme melhor, que ela cresça, aumenta. E independente de onde você esteja, você vai ajudá-la nesse crescimento. Seja lá em Portugal, com o queijo que veio de Casinhas, seja em Recife, né, Amanda? Mirella também. A gente vai poder falar do nosso município com muito orgulho, e isso só vai fazer com que o lugar melhore. Isso vai fazer com que as pessoas que olhem para Casinhas saibam que existiam seres humanos apaixonados
pelo seu lugar e que queriam o melhor para Casinhas. Então, se todos aqueles filhos de Casinhas de hoje tiverem a mesma paixão que Rosineide, que eu, meus pais, os pais de vocês tiveram pelo nosso município, e tem. E justamente é diante desse amor, dessa paixão dos nossos pais, dos nossos familiares, até porque somos familiares, é que hoje estamos realmente um projeto seguindo, né? Então, eu acho que a maior importância, porque assim, são 25 anos, amanhã vão ser 50, 100, mas a paixão não pode diminuir nem um segundo, Jamais. um minuto, porque assim, a cada ato que você comete em prol do seu município, você vai ser lembrado e as pessoas vão lembrar de você e as pessoas vão continuar se orgulhando do lugar que você procurou prosperar. Por isso, Ana Martina, essa vontade do projeto seguir, para mostrar exatamente a história. Para que as pessoas continuem com a paixão. Para que eu diga, a minha filha nasceu em Recife, tem uma vida mais ou menos pro lado de lá, como eu morei muito tempo lá, e agora a gente em Casinhas há 3, 4 anos, e aí eu fico incentivando para que o amor cresça por aí. Eu sou de Casinhas, meu avô e minha avó estão em Casinhas, então... Minhas origens. Eu acho que isso é o mais importante, porque E com orgulho. a população, Exatamente. quando lembrar disso, com saudosismo, com paixão, vai querer sempre o bem. E quando se comunga com o bem, né? Eu gosto muito de uma passagem em Timóteo, 2 Timóteo 4,7, que combati o bom combate, guardei a fé. Eu estou longe de Casinhas, mas nunca perdi a fé de ver crescer. Isso aí. Isso é o que nos toca. Isso é o que nos dá vontade de fazer. É o emocional, é o eu. Né? Eu acho que o chá da gente, Rosineide, tem sido sempre emocionante. Às vezes a gente se desentende de vamos acabar, não vamos mais, mas cada vez que a gente realiza um chá, que a gente escuta as histórias das pessoas que têm história em Casinhas, a gente tem mais vontade de descobrir ainda mais o que é que tem mais em Casinhas. Então, assim, vocês estão muito de incentivo para a gente, para que a gente possa resgatar e continuar com esse projeto, para ensinar as pessoas e refrescar as pessoas que estão distantes de conhecer e saber o verdadeiro sentido do batateiro, né? Queremos agradecer infinitamente a vocês, os nossos convidados de honra de hoje. Foi uma satisfação imensa para a gente do chá estar aqui. Quando a gente começou a conversar, meu Deus, a gente vai estar com Rosineide, com Ana Martina. Meu Deus do céu! A dupla é boa, porque, né? assim, foi a primeira prefeita e o primeiro presidente da Câmara. A gente não podia fugir de uma linha de raciocínio, né? Se a gente falou do plebiscito, logicamente a gente tinha que falar da primeira prefeita, do primeiro presidente da Câmara. E a gente não podia fugir disso. E contar, né, Mirelle, minuciosamente a história vivida por vocês e pela gente que tem acompanhado também com vocês. Então, assim, agradecer infinitamente a vocês dois pela parcela de contribuição pela nossa Casinhas. Por ter aceitado o nosso convite. Por terem contribuído tanto para que o nosso chá continue sendo sucesso, porque eu acredito que as pessoas estão emocionadas também, sim, com tanta emoção numa tarde como essa. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo distante, as pessoas de Casinhas, meu pai, minha avó, todos. E aí a emoção toma conta, né? Vai tomando conta da gente. Até o nosso próximo chá, né? Vamos encerrar a nossa 4ª edição por aqui. Seu fim de tarde em Casinhas, toda sexta-feira. Não esqueçam, com os batateiros, né? E não se esqueçam, onde impera o amor, o ódio não faz morada. Então, assim, é com essa linha de raciocínio que seguimos para a próxima edição, próxima sexta-feira. Beijo para todos vocês. Beijo a todos. Tchau, gente.